Bom dia, turma. Tudo bem? Mais uma semana de estudos, mais um capítulo, né? Então, hoje vamos estudar o capítulo 12, as atividades industriais, certo? Volume 2, página 93, ok? Então, a gente começa com o conceito de indústria, né? A indústria é a atividade econômica que transforma a matéria-prima em produtos para o uso e o consumo, certo? E as atividades econômicas, elas são divididas entre o setor primário, o setor secundário e o setor terciário, certo? As atividades primárias é divididas entre a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Já o setor secundário, né, é o setor que transforma a matéria-prima extraídas ou produzidas pelo setor primário. Exemplos: indústria e os produtos industrializados. E o setor terciário, né, que é o maior ramo da economia, é a área de atuação das atividades humanas pautada no oferecimento de serviços e na prática do comércio, certo? Lembrando que nem todas as atividades primárias e terciárias, né, existiriam sem os bens produzidos pelas indústrias. Então, as atividades econômicas costumam ser utilizadas como base para avaliar os níveis de desenvolvimento de um país. Assim, os países que têm sua riqueza fundamentada, sobretudo nas atividades primárias, né, como é o caso de vários países africanos, que vivem basicamente do extrativismo mineral e da agropecuária, que são considerados pobres, enquanto os que apresentam uma estrutura, né, uma indústria mais moderna e completa, como, por exemplo, com todos os tipos de indústrias, né, e elevado grau de desenvolvimento tecnológico, são classificados como os ricos ou desenvolvidos no mundo atual, que destaca-se para os Estados Unidos, o Japão e a Alemanha, certo? Os tipos de indústrias. A gente começa com indústria de base ou bens de produção. Esse tipo de indústria transforma a matéria-prima em produto semi-acabado, que servirá de base para a elaboração de outros produtos. Os minerais, por exemplo, geralmente não são encontrados em estado puro na natureza, mas estão misturados uns aos outros e precisam ser separados, certo? Isso é feito nas indústrias de base, certo? No Brasil, por exemplo, a região que concentra o maior número de indústrias siderúrgicas é o Sudeste, principalmente o estado de Minas Gerais. Geralmente, as indústrias, né, de base movimentam muitas toneladas de matéria-prima. Por isso, costuma ser conhecida como indústrias pesadas. Além da siderúrgica, a indústria petroquímica e a de cimento, e entre outras, são indústrias de base. E o outro tipo é a indústria de bens de capital ou intermediários, né? Essas indústrias produzem os meios e os instrumentos necessários, né, a outras fabricações e aos transportes, como autopeças, ferramentas e maquinários em geral, certo? Também tem importância decisiva no desenvolvimento industrial, pois a elas, né, cabe equipar outras indústrias, mediante a produção, por exemplo, de guindastes e material ferroviário, certo? As indústrias mecânicas são um exemplo desse gênero industrial. E a mais conhecida, né, é a indústria de bens de finais ou de consumo. Esse tipo de indústria produz bens acabados, prontos para serem desfrutados diretamente pela população. Trata-se de indústrias leves, que são divididas entre os dois tipos: indústria de bens de consumo duráveis e indústria de consumo não duráveis. Vamos conhecer cada uma delas.
Indústria de bens de consumo duráveis são os que não se esgotam imediatamente com seu uso, como automóveis, aparelhos eletrodomésticos, móveis e etc. Já a indústria de bens de consumo não duráveis são que se esgotam rapidamente quando consumidos, como alimentos, roupas, calçados, remédios, cadernos e entre outros exemplos. Por exemplo, no Brasil, produz automóveis que são bens de consumo duráveis, mas não são fabricados, em máquinas e os equipamentos necessários para a montagem. Por isso, nossa indústria ainda é dependente do exterior e precisa comprar equipamentos de outros países, não só para a indústria automobilística, mas também para praticamente todas as outras. E fatores locacionais. O que são fatores locacionais? Bom, são as vantagens que um local oferece ao processo de produção de uma indústria. Atualmente, devido à mudança nos tipos de indústria, a escolha da instalação deixa de ser somente em função da proximidade de sua matéria-prima. Podemos enumerar alguns tipos, como, por exemplo, a energia, o terreno, infraestrutura, a mão de obra, comunicações e entre outros, certo? Bom, então a gente começa com as revoluções industriais, certo? Nos primórdios da sociedade, o homem modifica pouco o território do planeta, sobretudo antes do desenvolvimento da atividade agrícola. Com o crescimento populacional, o desenvolvimento de novas técnicas e o domínio de novas tecnologias e instrumentos de produção, as intervenções se tornaram cada vez mais intensas e amplas. Um marco na relação da sociedade e natureza foi a primeira Revolução Industrial, que estabeleceu novas formas de produção, certo? Então, a gente começa. Na primeira Revolução Industrial, que foi um processo iniciado na Inglaterra, certo? No século XVIII, marcado pela invenção da máquina a vapor, sua aplicação na produção de tecidos e fios, com destaque para a máquina TA, e o carvão, que foi a principal fonte de energia da primeira Revolução Industrial, certo? Então, essas reservas de carvão e ferro, a grande quantidade da mão de obra, o avanço tecnológico e a existência de mercados consumidores, esse processo provocou modificações significativas na economia e na sociedade. A quantidade de profissões, de mercadorias produzidas e de fábricas aumentou. As cidades passaram a crescer, em alguns casos, em um ritmo bastante acelerado, como o caso do êxodo rural, que foi a saída do campo para a cidade, certo? Com a chegada das indústrias, houve esse grande deslocamento e também o aumento da produção, das indústrias e também na população urbana, certo? Segunda Revolução Industrial, século XIX, com a industrialização de países como França, Alemanha, Itália, os Estados Unidos e o Japão, certo? Novas fontes de energia, como a eletricidade e o petróleo, certo? O petróleo que foi a principal fonte de energia da segunda Revolução Industrial, e produtos químicos, plástico foram desenvolvidos e o ferro foi substituído pelo aço, certo? Deixar que também, surgiram máquinas e ferramentas mais modernas e diversos eventos passaram a ser reproduzidos e comercializados, como automóvel, o telefone, televisor, rádio, avião e entre outros. Certo? Um destaque também da segunda Revolução Industrial foi o Fordismo. O que foi o Fordismo? Bom, em 1º de outubro de 1908, a Ford lançou no mercado americano o seu modelo T,
que era um veículo robusto, né, seguro, simples de dirigir e principalmente barato, ícone da segunda revolução industrial. E foi, né, ele foi o primeiro carro a ser produzido em série em linha de montagem, popularizando e revolucionando a indústria automobilística, certo? E a terceira revolução industrial, ou conhecida também como Revolução Técnico-Científico-Informacional, certo? Ela aconteceu no século XX nos Estados Unidos. Logo após a Segunda Guerra Mundial, a economia internacional começou a passar por profundas transformações, certo? Elas se caracterizaram, né, com a terceira revolução industrial, que se difere das anteriores, por englobar mudanças que vão muito além das indústrias, certo? E essa nova fase apresenta processos tecnológicos decorrente de uma integração física entre a ciência e a produção, certo? E um grande marco também da terceira revolução industrial foi a globalização, certo? Que envolve os meios de comunicação. Então, surgem complexos industriais, empresas transnacionais, certo? E as indústrias química e eletrônica cresceram. Os avanços da automação, da informática e da engenharia genética são incorporados ao processo produtivo, que defende cada vez mais, né, de alta tecnologia e a mão de obra especializada. Então, a informatização, ela substituiu, em alguns casos, né, a mão de obra humana, que contribuiu para a eliminação de inúmeros postos de trabalho, certo? E outro grande destaque também da terceira revolução industrial foi um modelo de produção chamado de Just Time, ou toyotismo, certo? O toyotismo era um modelo de produção, né? As indústrias só produziam o que a população, né, encomendava, ou seja, era sempre sob demanda, né? Eles produziam o que a população encomendava, certo? Que tinha como objetivo economizar, né, os altos custos, a questão dos automóveis, né, e os aluguéis, né, aluguéis de armazéns, certo, gente? Bom, espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre os tipos de indústrias e cada revolução industrial, certo? Façam a leitura desse capítulo e em seguida respondam as atividades, ok? Beijos e até a próxima aula.